A nossa aula de hoje é sobre distância de ponto à reta. Então, dado um ponto P de coordenadas x0, y0 e a reta R de equação geral ax mais by mais c igual a zero. A distância D, então a gente vai nomear essa distância por D, de P à reta R, ou seja, do ponto à reta, é dada por. A gente vai ver uma fórmula de como calcular essa distância. Antes disso, essa imagem aqui ilustra essa situação. Então, eu tenho um ponto P de coordenadas x0 e y0 e eu quero encontrar essa distância aqui, esse segmento. Ou seja, a distância desse ponto P até essa reta R. É importante que, sempre que a gente fala em distância, a gente está considerando esse menor segmento possível. Então, distância sempre é o menor segmento que é possível desenhar do ponto até a reta. E como é o menor, sempre vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui um segmento perpendicular a essa reta. A fórmula que nos permite calcular essa distância é essa daqui. Distância do ponto à reta é igual módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Esses coeficientes a, b e c são os coeficientes da equação geral. E esse x0 e y0 são as coordenadas do meu ponto P. Então, é bem simples, é só utilizar desta fórmula. Vamos exemplos. Primeiro, qual a distância do ponto P de coordenadas menos 2, 2 e menos 1, a reta R, y igual a 3/4 de x menos 2. Então, a primeira observação importante é que para aplicar a fórmula, nós devemos ter a equação geral da reta. Aqui, se eu olhar para essa equação, eu tenho a equação reduzida da reta. Então, como eu preciso da equação geral, a primeira coisa que eu posso fazer é multiplicar toda a equação por 4. Como aqui o denominador é 4, ao multiplicar tudo por 4, esse denominador vai cancelar. Então, multiplicando toda a equação por 4, eu vou ficar com 4y, aqui cancela, vai ficar 3x, menos 2 vezes 4, menos 8. Ainda não está na forma de equação geral. Para ficar na forma de equação geral, esse 3x que está mais passa menos, esse 8 que está menos vai passar mais. Então, menos 3x mais 4y mais 8 igual a zero é a equação geral. Então, já tenho a equação geral e sei o ponto que eu quero calcular a distância. Ou seja, vou aplicar a fórmula. Então, distância de P a R, no lugar desse A, eu vou trocar por menos 3. No lugar do B, vou trocar por 4. No lugar do C, eu vou trocar por 8. Mesma coisa aqui embaixo. No lugar do A, menos 3. No lugar do B, 4. E no lugar do x0 e do y0, as coordenadas aqui do ponto. Ou seja, 2 e menos 1. Então, isso daqui vai ficar assim. Menos 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais 8 dentro do módulo. Então, é importante copiar o módulo. Dividido por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ao fazer as contas aqui dentro do módulo, isso daqui fica menos 6, menos 4, mais 8. Então, módulo de menos 6 mais 4 mais menos 6 menos 4 mais 8, dividido pela raiz de 9 mais 16. Isso daqui, menos 6 menos 4 menos 10, mais 8 menos 2, 9 mais 16, 25. Então, módulo de menos 2, 2, raiz quadrada de 25, 5. Então, a distância desse ponto P à reta é 2/5. Determine os valores de K para os quais a distância do ponto menos 1 e 3 à reta de equação 6x mais 8y menos k igual a zero é igual a 2. Ou seja, eu tenho o ponto, tenho a reta, a equação geral, aqui eu já tenho a equação geral, e eu tenho a distância. O que eu não conheço é esse coeficiente, é esse valor do k, que está aqui na posição do meu coeficiente c da equação geral. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Aplicar a minha fórmula.
Então, no meu caso aqui, o meu A vale 6, meu B vale 8, o C eu não conheço, vou trocar aqui por esse menos K, e no lugar de x0 e y0, as coordenadas aqui do ponto, menos 1 e 3. Então, 6 vezes menos 1, 8 vezes 3, menos K, dentro do módulo, dividido pela raiz de 6 quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, eu vou ter menos 6 mais 24 menos K, dividido por raiz de 36 mais 64. Isso daqui, então, menos 6 mais 24, 18, menos K, dentro do módulo. 36 mais 64, 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Esse 18 menos K não tem como calcular, então eu vou manter ele dentro do módulo. Bom, calculei a distância. Volto aqui no enunciado. Ele falava que a distância é igual a 2, ou seja, isso daqui tem que ser igual a 2. Vou ter que resolver essa equação. Para resolver, o 10 que está dividindo pode passar multiplicando. Então, eu vou ter módulo de 18 menos K igual a 10 vezes 2, que é 20. Para resolver essa equação aqui, é uma equação modular. Como que a gente resolve uma equação modular? O que está aqui dentro do módulo ou é igual a 20 ou é igual a menos 20, porque módulo de menos 20 também dá 20. Então, eu vou ter que separar em dois casos. Ou o 18 menos K é igual a 20, ou 18 menos K é igual a menos 20. Resolvendo a primeira equação aqui, o 18 que está mais, passa menos. Então, menos K igual a 20 menos 18. Menos K igual a 2. Multiplica por menos 1, K igual a menos 2. Resolvendo a segunda equação, o 18 que está mais passa menos. Então, menos K é igual a menos 20 menos 18. Ou seja, menos K igual a menos 38. Multiplicando por menos 1, K igual a 38. Ou seja, esses são os dois valores possíveis para o K. Ou o K tem que ser menos 2, ou o K tem que ser 38. Bons estudos!